Top 2 fundos imobiliários de tijolos de base 10 baratos para você investir em 2025. É verdade que a gente não tem muita opção aí de fundos imobiliários de tijolos de base 10 aí no mercado, mas eu selecionei aqui dois que estão se destacando bastante e vou fazer aqui uma análise completa desses dois FIIs para te ajudar a tomar a melhor decisão de investimento. Seja muito bem-vindo ao canal FIIs com Neto Pereira e eu já começo aqui com o primeiro fundo imobiliário, que é o GGRC11. No dia que eu estou gravando esse vídeo, sua cotação está em R$ 9,37, seu dividend yield 12,01% nos últimos 12 meses, ou seja, sua rentabilidade acumulada nesse período. O seu P sobre VP é 0,83, 17% de desconto em relação ao seu preço justo. Liquidez média diária de 2,8 milhões por dia, você não vai ter problemas em negociar cotas desse FII, porém ele teve uma desvalorização aí na sua cotação nos últimos 12 meses de 8,7%. E analisando aqui essa cotação no último ano, você pode ver que ela saiu lá em fevereiro do ano passado, na casa aí de R$ 11,40 aproximadamente, veio aqui andando meio que lateralizada aqui na Bolsa de Valores, porém, a partir ali de meados do ano passado, essa cotação caiu bastante, chegou aqui na mínima em dezembro, a R$ 9,08, então quem investiu em dezembro aproveitou uma grande oportunidade de compra nesse FII, subiu aqui um pouquinho, mas se encontra aqui nesse patamar de R$ 9,37, né? Não saiu ali muito da mediana aí nos últimos meses. Então ele é um fundo imobiliário de tijolo do segmento aí de logística, indústria e galpões. O seu número de cotistas já supera 132 mil. O seu valor justo seria R$ 11,29. Então você vê como ele está desvalorizado aí no mercado secundário. O seu último rendimento, 10 centavos por cota. A sua vacância física está zerado, que é um ponto bem positivo aí para você cotista. Lembrando que vacância física mede a porcentagem dos espaços vagos dentro de um FII de tijolo. Quanto maior for essa vacância, pior para o fundo, porque ele depende da renda dos aluguéis. E o seu valor patrimonial é de 1,3 bilhão de reais. Você pode ver que desde a sua criação, esse fundo imobiliário, ele apresenta aqui um aumento na sua rentabilidade, sendo que até agora, na gravação desse vídeo, em fevereiro, ele já está entregando 1,03% de rentabilidade aí para os seus cotistas. E os seus dividendos, eles vêm aumentando aqui ao longo do tempo, e desde outubro do ano passado, ele vem entregando esse valor aqui de 10 centavos por cota. E o último pagamento foi efetuado aí no dia 10 de fevereiro, nesse valor. E abrindo aqui o relatório gerencial referente ao mês de janeiro de 2025, você pode ver que o fundo imobiliário ele tem 29 ativos imobiliários aí na sua carteira, com uma área bruta locável de mais de 580 mil metros quadrados. Então é um fundo imobiliário aí com bastante diversificação de imóveis. É um fundo imobiliário bastante resiliente aí no mercado, ele foi criado em abril de 2017, então já passou aí por diversas crises financeiras. O prazo médio aí dos seus contratos é de 6,1 anos, então é um prazo aí que não é tão longo assim, mas também não é tão curto assim, né? Tá ali na média. Aqui o gestor do fundo imobiliário ele faz um panorama geral aí do cenário macroeconômico, desse estresse aí do mercado, tanto aqui dentro como lá fora. Ele fala inclusive aqui da taxa Selic, que este ano pode chegar aí ao patamar de 15% aí de rentabilidade. Então ela pode aumentar ainda mais, dificultando aí a vida dos fundos imobiliários, representando aí para você uma boa oportunidade de compra. E lá nos Estados Unidos, ele também comenta dessa medida protecionista que o Trump vem adotando, né? Então ele faz um panorama aí geral aí do cenário macroeconômico. Eu sugiro sempre que você leia os comentários aí do gestor do fundo imobiliário que você investe, para você ficar antenado aí das estratégias do fundo. Já em relação ao fundo imobiliário, o gestor ele comenta aqui da saída da Suzano, que não demonstrou interesse em renovar o contrato do centro de distribuição localizado em Campinas, São Paulo. Então a Suzano ela vai permanecer aí nesse ativo até o final de maio de 2025. Que além do pagamento anual dos aluguéis, a locatária fará uma compensação adicional de 7 milhões de reais ao fundo. E a soma desses valores com a saída da Suzano
vai representar 13,2 milhões de reais, ou aproximadamente 10 centavos por cota. E lembrando que esse ativo ele representa 4,95% da área bruta alocável aí do fundo e representa 3,76% das receitas mensais. Então isso não significa aí um impacto econômico tão grande aí nas receitas do fundo imobiliário. Por isso que é bom ter essa diversificação de ativos e também de inquilinos. E aqui ele também já projeta o guidance de dividendos para o primeiro semestre de 2025, que vai ser entre 0,095 centavos até 0,105 centavos por cota. Então, entre 9 e 10 centavos por cota. Aqui o fundo imobiliário também fala de algumas obras em andamento, da Todimo, onde 57% já estão concluídas e 43% aí das obras ainda estão pendentes. E a outra obra fica no centro de distribuição da Santa Cruz, localizado aí em Goiás. Então aqui 12% aí das obras estão concluídas, restando aqui 88%. E em janeiro de 2025, o fundo arrecadou receitas de pouco mais de 19,8 milhões de reais. Suas despesas foram de pouco mais de 2,7 milhões de reais. O resultado líquido foi de pouco mais de 17 milhões de reais e ele distribuiu para os seus cotistas 11,6 milhões de reais, ou seja, ele conseguiu ali reter em caixa 5,4 milhões de reais e isso é muito bom. E ele distribuiu aqui 10 centavos por cota para os seus cotistas. Aqui o fundo ele mostra o valor da cotação como veio caindo aqui no último ano e ele também mostra aqui o aumento das negociações que foi crescendo aqui nesse último ano. Aqui o fundo imobiliário ele comenta dos seus passivos, que ele tem aqui 233 milhões em CRIs e as suas obrigações passam aqui de 55 milhões. Isso representa aí para o fundo uma alavancagem de 8,22%, uma alavancagem bem tranquila. E aqui ele mostra o saldo devedor desses CRIs, que segundo aqui as projeções do fundo, vão diminuir aqui consideravelmente até 2037. Aqui você pode ver que no mês de janeiro teve 12,4% aí de reajuste e em fevereiro vai ter 8,75% aí de reajuste. Porém, o mês que tem maior reajuste aí para o fundo imobiliário é o mês de setembro, 21,34% aí de reajuste. E 61% aí das receitas do fundo vem da região sudeste, 18,8% da região sul, 10,5% da região centro-oeste e 9,7% da região nordeste. A tipologia aí dos seus ativos, 56,7% representa o setor logístico, 22,4% o setor industrial e 20,83% o setor híbrido. E o ramo aí das atividades dos inquilinos, comércio varejista 28,04%, máquinas, equipamentos, veículos e peças 18,35%, alimentos e bebidas 19%, química e petroquímica 14,16% e têxtil 8,33%. Então esses são os 5 grandes segmentos aí dos inquilinos do GGRC11. Os seus contratos eles são reajustados 92,12% pelo IPCA, 4,89% pelo IGPM e pelo INPC 3%. Então você ao investir nesse fundo imobiliário, você está protegido aí também pela inflação. E grande parte aí dos seus contratos vão vencer a partir de 2030, 46%. E você pode ver aqui que a Ambev e as lojas americanas representam aí a fonte de maior receita aí do fundo, passando aí de 13% cada. Então é um ponto de atenção aí para você. A Ambev está com a sua saúde financeira ok, mas as lojas americanas estão em processo aí de recuperação judicial. Então é um ponto de atenção aí para você ficar esperto. E
E aqui são todos os ativos que esse fundo imobiliário ele investe. Eu vou deixar esse relatório aqui embaixo na descrição do vídeo para você baixar e ler com calma esse e do outro fundo imobiliário. E se você gosta de fundos imobiliários, eu te convido a se inscrever aqui no canal FIIs com Neto Pereira, ativar as notificações, deixar o seu like, porque aqui eu entrego conteúdo de qualidade e de valor para te ajudar a conquistar suas metas financeiras. Então não perca tempo e considere também a possibilidade de se tornar um membro aqui do canal, apoiando essa divulgação da educação financeira. Já o segundo fundo imobiliário aí de tijolo de base 10 é o GARI 11. No dia que eu estou gravando esse vídeo, sua cotação está em R$ 8,06, seu dividend yield de 13,11% nos últimos 12 meses, excelente rentabilidade para um FII de tijolo. O seu P sobre VP 0,87, 13% aí de desconto em relação ao seu preço justo, liquidez média diária de 6,1 milhões por dia, você não vai ter problemas em negociar cotas desse FII, e ele teve uma desvalorização aí nos últimos 12 meses de 0,37%. Então, analisando essa cotação no último ano, a gente vê que ela saiu desse patamar de R$ 9,15 lá em fevereiro do ano passado. Essa cotação veio andando meio que lateralizada aqui na Bolsa de Valores até final de novembro do ano passado, onde essa cotação caiu bastante, subiu aqui um pouquinho e chegou aqui na mínima em fevereiro desse ano a R$ 7,80. Então, quem investiu agora em fevereiro teve uma grande oportunidade de compra e agora está nesse patamar aí de R$ 8,06. Então, ele é um fundo imobiliário de tijolo do segmento híbrido. Ele investe aí em imóveis tanto do segmento de galpões logísticos como também de renda urbana. O seu número de cotistas já supera 314 mil. O seu valor justo seria R$ 9,22. A sua vacância física está zerada, o que é um ponto bem positivo aí para você cotista. O seu valor patrimonial é de 1,3 bilhão de reais. E o seu último rendimento é de 8 centavos por cota. E a gente consegue ver que a rentabilidade desse FII ela vem aumentando aqui ao longo do tempo, sendo que em janeiro de 2025 ele entregou aí para os seus cotistas 1,06% de rentabilidade. Em dezembro, 1,08%. E os seus dividendos são bem estáveis. Ele veio entregando aqui 9 centavos em dividendos desde fevereiro do ano passado até dezembro do ano passado. Porém, em janeiro, o fundo ele diminuiu os seus dividendos para 8 centavos por cota. E o último pagamento foi efetuado aí no dia 7 de fevereiro. Então, abrindo aqui o relatório gerencial referente ao mês de dezembro de 2024, a gente pode ver aqui que o fundo atualmente ele conta com 40 ativos aí no seu portfólio. O prazo médio aí dos seus contratos é de 14 anos. A sua vacância física e também financeira estão zeradas, ou seja, todos os imóveis ocupados e tudo que ele tem para receber em cascalho, ele está recebendo. E aqui o gestor do fundo imobiliário ele ressalta que não houve alteração aí nos fundamentos do GARI 11. Isso ele está colocando aqui por causa daquela desvalorização ali no final do ano passado, em que muitos investidores não gostaram aí da subscrição do GARI 11. Muitos investidores também abandonaram aí o fundo imobiliário por causa aí do cenário macroeconômico, onde a renda fixa está mais atrativa. Então, ele destaca aqui, segundo o gestor, que os fundamentos aí do GARI 11 permanecem inalterados. Ou seja, essa desvalorização não é por causa da gestão, e sim por causa aí do cenário macroeconômico. Aqui o gestor ele comenta da proposta de venda aí de 2 ativos. Um é o BRF Visa, que está previsto para ser concluído aí na virada de janeiro para fevereiro. Essa venda desse ativo vai dar um lucro bruto aí para o fundo imobiliário de 67 milhões. Além de reduzir 145 milhões aí do passivo do GARI 11. E a outra venda corresponde ao GPA Campinas. Essa venda ainda está em fase de documentação. Aqui ele fala também de 11 ativos que foram reavaliados, representando aí uma valorização de 3,69%. E aqui ele também destaca a projeção de dividendos para o primeiro semestre de 2025, que vai ficar ali entre 0,083
e 0,090 centavos por cota. Então vai ficar nesse patamar aí entre 8 e 9 centavos por cota. O fundo em dezembro ele gerou receitas de 17,3 milhões de reais, despesas de 2,9 milhões de reais, e ele gerou um resultado líquido de 12,4 milhões de reais e ele distribuiu para os seus cotistas 11,5 milhões de reais, equivalentes a 9 centavos por cota. Valor distribuído em janeiro. Em fevereiro, ele diminuiu aí seus dividendos. Aqui você pode ver o aumento na liquidez e também no número de cotistas aí do Gary 11 ao longo do tempo. E hoje o fundo ele conta aí com 40 imóveis aí no seu portfólio, do segmento aí de logística e renda urbana. Seus contratos são 100% atípicos, ou seja, contratos de longo prazo e com multa integral. O prazo médio aí dos aluguéis é de 14 anos, 7 inquilinos high grade aí no seu portfólio, espalhados em 10 estados do Brasil. Você pode ver aqui que 66% aí das receitas vem do segmento de renda urbana e 34% de logística. E o grande estado aí que gera receita aí para o fundo é o estado de São Paulo, 26% das receitas, seguido aqui do Rio Grande do Sul. E o atacadão é o inquilino aí que gera maior receita aí para o fundo, 31% das receitas. Seguido aqui da BAT e do Grupo Mateus, 19% cada, Grupo Pão de Açúcar, 16%, BRF, 10% e Air Liquide e Almanara, 2% cada. E aqui são todos os ativos que o fundo imobiliário ele tem na carteira e você pode ver aqui que todos eles são corrigidos pelo IPCA. E aqui você pode ver detalhadamente cada ativo imobiliário aí do fundo, inclusive com a área bruta locável, as fotos, o tipo de contrato, a localização, tudo detalhado aqui para você. Agora, como eu comentei ali ainda há pouco com vocês, o Gary 11 ele adquiriu 15 novos ativos do Grupo Carrefour que serão locados ali ao atacadão. Esses 15 novos ativos custaram aí para o Gary 11 725 milhões de reais. Porém, o fundo imobiliário ele fez aí no final do ano passado uma subscrição em que ele queria adquirir um montante inicial de 450 milhões de reais, que na minha opinião seriam aí para ajudar a quitar essa dívida. Porém, o fundo imobiliário ele não conseguiu aí nem 200 milhões de reais com essa nova emissão de cotas. E o fundo imobiliário ele comentou aí em outro relatório gerencial que esses novos ativos aí que o fundo imobiliário comprou não dependiam do dinheiro da subscrição. Eu acho que não é bem assim, eu acho que dependiam sim, Esse dinheiro aí da subscrição iria ajudar bastante aí o fundo imobiliário e a alavancagem aí do Gary 11 subiu bastante, subiu para 35%, sendo que ela estava aí no patamar de 14% no penúltimo relatório gerencial, se não me engano. E o fundo ele destaca aqui que esses valores de alavancagem eles refletem uma fotografia provisória da estrutura de capital do fundo. Hoje, essa alavancagem está em 35% e ele tem em caixa aí 441 milhões de reais, que seriam suficientes para cobrir 9 anos de obrigações aí do fundo. E o gestor aqui do fundo imobiliário, ele descreve que essa alavancagem ela vai ficar aqui nesse patamar entre 24% e 26%, com aquela venda ali que eu comentei com vocês do BRF Visa, que vai diminuir aí 145 milhões da alavancagem aí do fundo. Então a gente espera aí nos próximos relatórios gerenciais se essa alavancagem ela vai ficar aqui mesmo nesse patamar entre 24% e 26%. Da mesma forma, o fundo ele também destaca que esse colchão financeiro, ou seja, esse dinheiro em caixa que ele tem hoje, vai aumentar para 530 milhões aproximadamente. Então não vai ficar aqui nesse valor de 441 milhões, vai aumentar. E esse dinheiro aqui de 530 milhões seriam suficientes para cobrir 12 anos das obrigações do fundo. Então vamos esperar aí para ver se isso realmente acontece. Porém, o Gary 11 é um fundo imobiliário aí com contratos atípicos, contratos aí de longo prazo, 14 anos aí de duração aí desses contratos. Então essa alavancagem aí, na minha opinião, não representa aí um grande desespero aí para os investidores, para os cotistas, porque ele tem aí um grande período de contrato, e se o inquilino ele quiser sair antes, ele vai ter que pagar aí o valor remanescente dos aluguéis até o final do contrato.
Então isso dá uma segurança aí tanto para o fundo como para você cotista. Então esses são os dois fundos imobiliários aí de tijolos de base 10 que, na minha opinião, são os melhores aí para você investir hoje. Acho que tem fundos imobiliários melhores aí no mercado, porém eles não são de base 10, né? Eles são fundos imobiliários aí de tijolos de base 100, como por exemplo o HGLG11, né, o BTLG11, né, outros fundos imobiliários aí, o HGRU11, né, de renda urbana. Então, são fundos imobiliários aí que, na minha opinião, são melhores que esses dois aqui apresentados no vídeo. Mas esses dois aqui, entre os FIIs de tijolos de base 10, na minha opinião, são os melhores atualmente. E você concorda comigo? Discorda? Qual que é a sua opinião sobre esses dois FIIs? Você já tem eles na sua carteira? Escreva aqui embaixo nos comentários que eu quero saber. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal FIIs com Neto Pereira se você ainda não é inscrito. Ative as notificações, deixe o seu like se você gostou desse vídeo. E se você quiser ter uma consultoria financeira comigo, desde sair das dívidas até os investimentos, eu vou deixar o meu contato aqui embaixo na descrição do vídeo. E eu vou deixar aqui esse livro como recomendação de leitura, Os Segredos da Mente Milionária, do autor T. Harv Eker. Link aqui embaixo no primeiro comentário fixado. E eu vou deixar aqui no final desse vídeo, entre o GARI 11 e o MXRF 11. Qual desses dois FIIs é o melhor? Tenha muito sucesso e até o próximo vídeo.